Óculos de grau, muita gente não sabe, mas quando precisa ter lentes corretivas para dirigir, isso vai para habilitação e aí quando passa por uma fiscalização, quando passa por uma blitz de trânsito, se tiver a necessidade do uso e não tiver com óculos no rosto, pode ser multado. Muita gente não sabe disso e muita gente tenta burlar isso de uma maneira errada. E para dirigir, será que precisa de óculos? Estou aqui na Óticas River, estou aqui com a Maria e ela está me atendendo, a gente está aqui conversando um pouquinho sobre os óculos. Eu tenho necessidade de óculos, é para perto, não é para longe, então não preciso para dirigir. Mas olha só, é muito importante entender tudo isso. E no programa de hoje a gente vai falar sobre esse assunto super importante, porque se você precisa de óculos, seja lentes de contato, que também é lente corretiva, isso vai facilitar que você tenha a melhor reação na hora de uma manobra rápida no volante, você perceber a distância dos carros, velocidade de quem está rodando em volta de você ali, às vezes a gente não tem o reflexo preciso porque não está enxergando direito. Super importante o assunto de hoje e tem bastante conteúdo bom no Car Shop TV dessa semana. Então convido você a ficar com a gente todo sábado às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor do segmento automotivo para você. Vamos junto? Vamos falar de lentes corretivas, é isso aí. Visão é a nossa ferramenta mais importante, já parou para pensar nisso? Em tudo que nós fazemos. Quem não enxerga, quem precisa de correção nos olhos, nessa condição ocular, precisa passar por um especialista. Estou aqui com o Cláudio. Antônio Cláudio é optometrista, é uma das autoridades na optometria aqui na nossa região. E hoje a gente vai tratar, nosso assunto importante, quando uma pessoa ela precisa do uso de lentes, fica definido na habilitação, é um código, onde finalmente o agente de trânsito, se ele parar numa blitz, por exemplo, e pegar essa habilitação e não tiver, a pessoa tem lá necessidade do uso de lentes, do uso de óculos, e ela não tiver com a lente corretiva, ele pode ser autuado. É assim que funciona? Exatamente. É dessa forma, porque o Detran entende que um dos fatores principais para que haja a condução de um automóvel, seja ele moto, carro de passageiro, ônibus, transporte escolar, enfim, é necessário que a visão desse paciente esteja de acordo com a legislação do Detran, que é classificado por categorias. Então, categoria A, B, C, D e E. E cada categoria dessa, Edson, ela tem uma exigência maior. Então, moto, por exemplo, categoria A, então a legislação do Detran trabalha com 2040, que é um código que nós entendemos que é uma classificação que vai nos dar uma comunicação. Então, se o candidato a dirigir uma moto, ele tem 2040, que 2040 seria 50% de visão, ou seja, já é bem maleável, né? O próprio Detran já entende que a moto não tem uma exigência maior. Então, nós estamos falando de 50% de visão. Mas o candidato que é a categoria B, então a exigência já é um pouco maior, já vai para 20 e 30, nós estamos falando aí de 66% de visão. E se é uma categoria C, já vai para 20 e 25, nós estamos falando de 80% de visão. E categoria que põe em risco, né, tanto o condutor como os passageiros, como os pedestres, já é uma exigência maior, no caso categoria D e E, que é 20 e 20, nós estamos falando de 100% de visão. As lentes corretivas, elas visam eliminar essa turbulência, essa dificuldade, essa visão turva e gerar a maior capacidade de cristalina para que a pessoa possa enxergar. Porque senão não enxerga placa de trânsito, sinalização, deslocamento de veículos que vêm de determinados pontos, né? E a gente tem um ponto cego, inclusive, na hora de dirigir, por exemplo, um veículo. E aí, quando você não tem essa condição visual, pode causar um acidente. Portanto, o uso das lentes para quem precisa é de extrema importância, não é assim? É verdade, é sim. E é por isso que é exigido, né? Então, no caso de uma fiscalização, e que se eu sou usuário de óculos e no ato do exame do Detran eu não fui aprovado porque não tem uma condição visual que vai favorecer aquela categoria que eu estou pleiteando, então é necessário usar a questão das compensações ópticas, né? Que inclusive não é só os óculos, né? Então nós temos óculos, lente de contato, filtro, prisma, cirurgia refrativa, implante de lente intraocular, no caso bem conhecido como cirurgia de catarata, né, que já atende aí dois, vamos dizer assim, princípios, né, de eliminar a catarata como uma patologia e ao mesmo tempo
melhorar a condição óptica desse usuário. Então ele pode, no ato de uma cirurgia de catarata, além de eliminar a catarata, ele também pode melhorar a sua condição óptica refracional e ele ter sucesso no caso de uma visão boa, né? Então a lente, ela é uma lente corretiva, ela vai gerar o apoio necessário para que a pessoa tenha a maior amplitude da visão. O objetivo da lente é esse. Só que aí, por comodidade, as pessoas querem fugir disso. Eu uso óculos, tenho necessidade, mas eu não quero que esteja na minha habilitação. E por que as pessoas têm esse receio? Tá fazendo lá a sua, tá dirigindo, tá se deslocando, virou aquela esquina, deu de cara com a blitz. E aí a pessoa no nervosismo, na preocupação de fazer ali, na hora que chega, né, para que o agente faça então essa abordagem no atendimento, a pessoa nem percebe, ela não tá com óculos no local lá, né, devido, não tá usando óculos para dirigir. Se precisa estar na habilitação, ele vai ser autuado, vai ser multado, né? Exatamente. E aí entra justamente a condição, né? Se ele tiver sem a compensação óptica, que seja óculos com lente de contato, então ele vai ser autuado, ele vai ser multado, porque a habilitação tem lá um código que vai dizer para o fiscal do trânsito que aquele condutor é necessário que ele use a compensação óptica. Então a grande sacada é, ele está de óculos ou ele está de lente de contato? Exatamente, é aí que eu quero chegar, porque o óculos é perceptível. Agora, a lente de contato não é perceptível. E o agente não pode ir lá dizer, deixa eu abrir seu olho aqui e ver se você está. Não pode, de forma alguma. Então, se a pessoa, ela diz e ela identifica, estou usando lente, ele não pode ser autuado. A legislação prevê isso? Exatamente. Ele não pode ser autuado porque o fiscal vai entender que ele está com compensação que está exigindo lá na sua habilitação. E ele não pode ir lá e abrir o olho do condutor e ver se existe a lente de contato. Sim. Inclusive, na hora do exame, eu posso ir fazer o meu teste de visão no Detran com lente de contato, e eu sou usuário de óculos, sou dependente de óculos, tipo, sou míope de 3 dioptrias, ou seja, onde eu não vejo nada. E eu vou com lente de contato para o Detran e eu não sou... Não me pergunta, né? O examinador não pode. Não pode questionar isso, e eu posso passar e de repente eu posso estar sem a lente de contato e conduzindo aí. E aí fica justamente a preocupação. Será que o condutor ele tem consciência de que o seu processo visual com defeito ele pode pôr em jogo tanto a sua vida como a vida dos pedestres? Terceiro, exatamente. De terceiros. Tá vendo como é importante esse assunto? A gente vai dar um break, vamos para os nossos comerciais e a gente vai mostrar um pouquinho mais. Falando aqui com o Antônio Cláudio, a gente está falando sobre a importância de ter esse bom exame, essa compensação para poder finalmente enxergar bem no trânsito. É isso? Segue com a gente. Dá uma olhada, isso aqui é Vidal Motors e eu tô falando, olha só, de um estoque super qualidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha quanto carro eles têm. Tô falando de uma loja que tem muitos anos de mercado, tem super atendimento, tem carros de total procedência e qualidade, melhores taxas com a parceria com os bancos, super opção de negócio para você em Campina Grande. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Quer fazer negócio de qualidade, quer dar seu usado na troca, ele ser avaliado do jeito que você merece, quer ser respeitado e poder ter um pós-venda que vai te dar toda a segurança, você tem que vir para cá, vem fazer negócio agora, porque o melhor lugar para comprar carro aqui em Campina Grande é na Vidal Motors. Olha que estoque, vem! Se o motor esquenta, a válvula termostática é responsável por manter a temperatura do motor e tem promoção, não é isso, Thiago? Isso, na promoção da semana nós temos de Classic por R$ 45,00, motores Fire por R$ 55,00, carcaça completa do Zetec na promoção por R$ 190,00 e motor e-torque por R$ 120,00. Preço diferenciado, melhores marcas para você, super atendimento e é claro que cobre a oferta da concorrência. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Lugar de você comprar peça de qualidade pro seu carro é onde? Baratão das Peças. Isso aí, vem pra cá. Nesse novo momento de tecnologia, a gente está falando da tecnologia que chegou nos veículos. Nós temos, por exemplo, no carro. Meu carro ele tem sensor de ponto cego, ele identifica lá, apita e pisca, enfim, identifica se chegou alguém com uma motocicleta, com um próprio pedestre, enfim, quando ele está numa posição que pode ser risco para ele, eu não estou vendo, não estou visualizando.
O espaço do cockpit do carro, ele é previsto na engenharia, no desenvolvimento do projeto, para que tenha maior condição de visibilidade. Porém, as situações elas são muito diversas, né? Pode vir de uma posição, imagina que um carro num cruzamento e num local que não é para ser um cruzamento, ele se desloca e sai repentinamente. Imagina que você está dirigindo e está na frente, por exemplo, de um posto de gasolina que tem saída constante de veículos, não é um portão pequeno, mas há qualquer espaço. O posto normalmente é aquele espaço que tem guia rebaixada em toda a volta. Então, a qualquer momento pode sair um carro e você está prestando atenção na via e surge o carro na sua frente. A reação ela precisa ser rápida e a visão é responsável por essa capacidade dessa reação. Não é assim, Cláudio? Exatamente. Exatamente. Você está falando de uma visão periférica. Sim. E na avaliação visual, a questão do campo de visão ele tem que ser avaliado no sentido de avaliar tanto a visão central, que é o que vai me dar a acuidade visual de 20/20, 20/30, 20/40, que vai me permitir conduzir um automóvel, mas a visão periférica que você está falando, será que no exame se contempla essa visão periférica? Fundamental para o que você acabou de falar, exatamente isso. Então, se eu posso ter uma visão central de 20/20, dirigir um caminhão, por exemplo, vou passar no Detran, mas a minha visão periférica ela foi avaliada. E aí a visão periférica ela é fundamental justamente para esses reflexos de ações não esperadas durante o trânsito que eu posso ter pedestre, moto, vindo de um ângulo visual que não favorece a visão central e que eu deveria ter a visão periférica tão boa, né, e apurada como a visão central. Então, eu vou dar uma informação agora como especialista nisso nos exames. As lentes corretivas, as lentes dos óculos, elas têm uma perda na visão periférica. Elas têm muito mais qualidade na visão focal, não é assim? Não é dessa forma? Exatamente. Principalmente se nós estamos falando de condutores a partir dos 40 anos, porque eles se enquadram em uma categoria visualmente falando presbita, ou seja, a vista cansada, e ele vai ser necessário usar um óculos que contemple tanto a visão de longe, intermediária e perto. Estou falando dos multifocais. Sim. E os multifocais, por si só, por um desenho técnico óptico, todos eles existe uma visão periférica embaçada, a gente chama de aberrações ópticas. Nesse caso, então, para você que usa óculos, a gente que usa óculos, você precisa virar o pescoço e não olhar simplesmente correndo o olho, assim, né? Sem mover a cabeça. Exatamente. Então, eu estou aqui dirigindo com a visão central necessária para manter o automóvel na linha necessária. Sim. E de repente eu preciso olhar para a lateral, para o retrovisor, por exemplo. Se eu uso multifocal, eu vou ter que girar a cabeça. Se eu giro a cabeça para contemplar a visão periférica que eu não tenho, vamos dizer assim, ou que o multifocal diminui isso, aí nesse momento, eu não estou olhando para longe. Exatamente. Então, o risco também é muito grande nesse sentido. E as lentes de contato, elas favorecem ainda mais nesse caso, não é assim? Exatamente, porque aí nesse caso, a lente de contato, ela vai fazer a compensação óptica, eu vou deixar uma visão aceitável para a minha categoria, 20/30, 20/20, 100% de visão com lente de contato, e ao mesmo tempo eu ganho campo de visão central e periférico. Sim. Então a lente de contato nesse aspecto é mais importante até do que o próprio. Mais do que o óculos. O tamanho das letras dos optotipos, né, que é um equipamento que ele vai medir justamente essa acuidade visual, que em percentual é o que o Detran vai exigir. Sim. Então, esses tamanhos de letra tem muito a ver com a distância que eu estou elaborando o exame. Sim. Portanto, existe alguns critérios até para a questão do próprio Detran, questão de INSS, questão de concurso público. Então, cada letra dessa, esse tamanho representa uma acuidade visual, que em percentual vai dar o que o povo vai entender como percentual, né? Então, esse painel, grande... Um painel para outro painel, não necessariamente já vai ter os mesmos caracteres, mas o tamanho, a dimensão de cada caractere, ele é exatamente igual, porque tem uma equação aqui planejada para isso. Exatamente. É isso? De acordo com a distância, esse tamanho de letra ele é padronizado. Sim. Embora que o caractere pode mudar. Eu posso colocar número, eu posso colocar imagem, figuras. Sim. Portanto, o maior representa 20/200. Sim. Eu estou falando de 10% de visão. Sim. O segundo representa 20/100. Estou falando de 20% de visão. Então, a medida... Vem aqui para você olhar, ó. Aqui, ó, passa para de cima de novo. Tem uma numeração, uma outra
outra numeração, que é justamente essa numeração que é o que está sendo explicado. Então não são só as letras, mas elas estão numa dimensão que consegue fazer essa equação, de acordo com a distância da pessoa que está sendo examinada, e finalmente ele fica enquadrado naquela condição optométrica. E aí, finalmente, a receita vai estipular que tipo de lente vai ter que ser utilizada. Exatamente. E esses tamanhos, como você explicou, do lado tem a referência de acordo com esse tamanho. Então agora eu estou em 20/60, então eu vou descendo 20/40, então 20/40 é exatamente a categoria A para conduzir uma moto. Então os tamanhos mudam de acordo com a exigência. E daí eu vou para 20/30, 20/25 e 20/20. Então, essa acuidade essa aqui visual, é 100%, né? 100% de visão. Certo. E essa acuidade visual, ela deveria estar na fórmula, lá no exame, não só a quantidade. Nós estamos muito preocupados em quantidade. Ele pergunta assim, eu nunca pergunto assim, Edson, qual é a sua acuidade visual? Nunca ninguém chega no consultório perguntando isso. Eu estou com qual acuidade visual? O cara quer saber qual é a quantidade, assim, qual é o meu grau, se referindo à dioptria. Perfeito. Mas o Detran não trabalha com a quantidade, e sim a qualidade, que é expressa em acuidade visual, que vai gerar o percentual. Então a recomendação... Uma falta de uma informação importante. A recomendação é não só a quantidade numérica em dioptrias, mas sim a acuidade visual, que é o que realmente importa, que é a qualidade de visão. Olha como é importante isso. E daí a gente vai para um elemento que é fundamental, que acho que é a conclusão desse nosso papo aqui, que é a importância de ter uma consciência para o motorista, para o condutor, para ele entender que ele está colocando em risco a própria vida, como a gente já citou antes no outro bloco, e ele na verdade está colocando em risco a vida de terceiros e está se expondo de uma maneira muito grave, né? Hoje a gente ainda tem o problema que a pessoa está dirigindo e está mexendo no celular. As tecnologias estão agredindo a nossa condição e qualidade de vida porque elas invadem um espaço que elas não deveriam estar sendo utilizadas, não deveriam pertencer àquele espaço. Para encerrar, se a pessoa não tiver condição ótica adequada, ela pode inclusive perder, por exemplo, a oportunidade de ser aprovada em concurso público, não é assim? Exatamente. Então, quando existe o edital do concurso público, além das exigências, vamos dizer assim, técnico-científicas, ela tem a questão da avaliação visual que se enquadra no exame de saúde. Então, o edital ele vai dizer que a acuidade visual é necessária para ele pleitear aquele carro. Então, o edital diz lá se é 20, 25, 20, 30, mono ou binocular. Quer dizer, aí a pessoa não está habilitada, faz todo o processo de estudo, de preparação, chega lá, é aprovado, mas não consegue ficar, então, na sua condição de finalmente poder estar exercendo essa função. Ele perde, na verdade, a sua oportunidade porque não tem capacidade visual da maneira correta. Tudo isso precisa de consciência, de entendimento, daí a importância de ter um profissional do outro lado e finalmente a pessoa perceber tudo isso para poder ter uma boa visão. Aliás, o grande problema é que nós brasileiros, nós relaxamos muito com os aspectos da visão e nós vivemos uma época, que é a época das telas, onde nós estamos sofrendo a agressividade de tudo isso e está nos prejudicando na visão. Obrigado, Antônio, pelas informações. Obrigado, eu que agradeço. Isso aí. Olha só como é importante a gente falar disso. Quando a gente fala de equipamentos de optometria, a gente está falando de poder ter um bom entendimento, uma interpretação adequada daquilo que a gente precisa para enxergar bem. Eu mesmo preciso, daqui a pouquinho eu vou falar com o Antônio ali e vou fazer também a minha receita, porque eu preciso, sim, finalmente, dentro dessa avaliação, dentro dessa identificação, trocar os meus óculos e a gente sabe que isso é importante para poder ter uma boa qualidade de vida. E é isso que o Caixote TV está trazendo para você hoje. Dá uma olhada, isso aqui é Vidal Motors e eu tô falando, olha só, de um estoque super qualidade. Dá uma olhada aqui, ó. Olha quanto carro eles têm. Tô falando de uma loja que tem muitos anos de mercado, tem super atendimento, tem carros de total procedência e qualidade, melhores taxas com a parceria com os bancos, super opção de negócio para você em Campina Grande. Tem endereço aqui embaixo, tem QR Code. Quer fazer negócio de qualidade, quer dar seu usado na troca, ele ser avaliado do jeito que você merece, quer ser respeitado e poder ter um pós-venda que vai te dar toda a segurança, você tem que vir para cá, vem fazer negócio agora, porque o melhor lugar para comprar carro aqui em Campina Grande é na Vidal Motors. Olha que estoque, vem! Se o motor esquenta, a válvula termostática é responsável por manter a temperatura do motor e tem promoção, não é isso, Thiago? Isso, na promoção da semana nós temos de Classic por R$ 45,00, motores Fire por R$ 55,00, carcaça completa do Zetec na promoção por R$ 190,00
e motor e-torque por R$120. Preço diferenciado, melhores marcas para você, super atendimento e é claro que cobre a oferta da concorrência. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319, Varadouro. Lugar de você comprar peça de qualidade pro seu carro é onde? Baratão das Peças. Isso aí, vem pra cá. É isso aí, a gente está falando no programa de hoje de óculos de grau, de lentes corretivas para quem precisa dirigir e precisa enxergar bem, né? Super essencial. Falamos inclusive de lentes de contato, muita gente não sabe disso, mas é possível você usar então as lentes de contato. E quando o agente de trânsito chega lá na porta do carro e pergunta: cadê seus óculos? E você diz: eu tô com lente de contato. Será que ele pode te examinar? Será que pode olhar se você tá com lente? É isso que a gente trouxe no programa de hoje. Se você chegou agora, não assistiu a matéria, tem um QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para os nossos canais oficiais no YouTube, tem a nossa rede social também, Instagram, entre em contato com a gente, faça seu comentário, vai ser um prazer te responder. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Todo sábado às 8h10 da manhã a gente está aqui no canal 10 na TV Norte, trazendo conteúdo, olha só, especial do segmento automotivo para você. É isso, Car Shop TV, boa semana!